Na aula passada, tivemos mais um encontro sobre o currículo prescrito para as séries iniciais do ensino fundamental. Analisamos o ensino de artes. Analisamos, então, as novas perspectivas propostas a partir dos parâmetros curriculares nacionais para a área de artes. Então, quais são as novas perspectivas ou o que se tem pensado a respeito da produção artística nas séries iniciais? Trabalhando principalmente a noção de conhecimento esse vinculado às questões culturais, históricas e estéticas. E vimos também os conteúdos de educação física. Vimos como os conteúdos de educação física dão conta justamente de responder aos objetivos propostos para a educação física a partir dos parâmetros curriculares. Conteúdos esses, jogos, brincadeiras, atividades rítmicas, expressivas, reconhecimento ou conhecimento do próprio corpo. Uma boa aula! Olá, vamos a mais uma aula de Escola e Currículo. Nós vamos tratar hoje sobre o seguinte assunto: temas transversais. Assunto esse, tópico esse, desenvolvido a partir dos parâmetros curriculares nacionais em 1996. Quais são as propostas, então, trabalhadas ou levadas em consideração para que se desenvolva justamente nos temas transversais? A proposta de que a cidadania seja a principal fonte de abordagem, a preocupação em se criar e se constituir cidadãos, então, desde a educação infantil. Então, os temas transversais, eles vêm não para trabalhar paralelo, na verdade, com o que o currículo comum, com o que a base comum dos conteúdos propõe, que é aquelas disciplinas que nós já trabalhamos, história, geografia, matemática, língua portuguesa, ciências naturais, educação artística e educação física, mas justamente transversal no sentido de que a essas disciplinas devem ser incorporadas discussões vinculadas à questão da cidadania. Então, questões que sejam justamente significativas para a sociedade de uma forma geral. Para que a gente, então, dê início à nossa discussão sobre o que vem a ser esses temas transversais, de que maneira eles abordam a questão da cidadania, vamos, então, às nossas perguntas iniciais para a nossa aula de hoje. Vamos ao nosso Para Refletir. Então, para que a gente possa iniciar a nossa abordagem sobre os temas transversais e para que vocês possam identificar esses temas nas práticas cotidianas de vocês, ou a falta justamente de se trabalhar os temas transversais, nós vamos à nossa primeira questão. A primeira questão é a seguinte: você tem noção de como podem ser trabalhados os temas transversais? E a segunda questão: quais as propostas que você conhece? Então, caso vocês não conheçam justamente as propostas dos temas transversais, é para isso que a gente vai iniciar a nossa discussão de hoje. E os temas transversais, justamente por se tratarem ou por levarem em consideração a questão da cidadania, abordam uma pluralidade de situações no Brasil. Situações essas que a gente sabe muitas vezes não são as mais desejáveis e não são as que fomentam justamente o que a gente entende por cidadania, o que dignifica a vida humana, o que dignifica o trabalho humano, né, o que leva em consideração, por exemplo, a solidariedade e a ética. Então, a gente vai começar a nossa aula, além das questões, ouvindo uma música que vocês têm, inclusive, no livro de vocês, uma música do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, que se chama Haiti. Eu gostaria que vocês acompanhassem com atenção, então, essa música e esse clipezinho proposto a vocês. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos,
Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze Haiti. É aqui o Haiti, não é aqui. Então vocês puderam observar justamente nesse clipe imagens bastante variadas, uma pluralidade de imagens mostrando a realidade do Brasil. E justamente em cima dessa temática, para que os alunos se deem conta das coisas positivas e das coisas que ainda precisam ser melhoradas no país, é que o professor deve trabalhar em sala de aula questões bastante relevantes com o que diz respeito à cidadania. Repito, a cidadania, a questão da cidadania é a espinha dorsal da discussão dos temas transversais. Uma outra questão que é preciso que o professor se dê conta, que vocês se deem conta que precisam abordar, na verdade, em sala de aula, é a questão da democracia. Então, a sociedade ela é um espaço privilegiado para se discutir as questões democráticas, mas a escola também é. A escola, na verdade, é um microcosmo da realidade que a gente tem aí fora. Então, desde pequeno, a criança saber exercer ou exercitar elementos que dignifiquem o ser humano, que levem em consideração a prática cidadã e a discussão mais ampla, na verdade, que leva a um processo democrático, é bastante interessante. E essa questão, então, da democracia extrapola a questão entre os alunos ou as relações que se estabelecem entre os alunos, mas também vai para outras relações, para outros âmbitos de relação, que é a relação, por exemplo, existente entre o professor e o aluno, entre os professores, quando eles vão discutir uma variedade de questões, como o próprio currículo, como as formas de avaliação, ou tantas outras. Ou o que formular, por exemplo, ou o que aproveitar nas suas disciplinas, nas suas áreas de atuação, no que diz respeito aos temas transversais. Afunilando um pouco mais, a gente poderia observar que no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ciclo, ou seja, de primeira a quarta séries, a gente observa justamente que é um professor só. Então, cabe a esse professor, no diálogo com outros professores que trabalham com ele, ver de que maneira ou quais são as melhores propostas para trabalhar esses temas em sala de aula, nas disciplinas que ele mesmo vai ministrar, de geografia, de história, etc. Então, a questão da iconografia, para se trabalhar essas questões, é interessantíssimo. Então, de um lado, nós temos essa base comum, como eu já comentei com vocês, e de outro lado, a proposta dos temas transversais. Então, cabe ao professor ver qual é a melhor maneira para ele juntar, na verdade, o que são esses temas transversais, a proposta, com essa base comum, na verdade, que ele tem que dar conta de trabalhar naquele ano ou naquele processo dentro do ciclo. Vamos ver, então, o que são temas transversais. Acrescenta-se a isso, então, as propostas, as propostas dadas pelos temas transversais, ou as propostas dadas pelos PCNs a tipos de temas transversais que devem ser discutidos. Então, democraticamente, foi discutido e elegido quais seriam os temas, as temáticas fundamentais que deveriam ser discutidas e que fariam parte, então, justamente desses temas transversais,
Que temáticas mais frequentes ou mais recorrentes são essas? Então, temáticas vinculadas, por exemplo, à ética, à questão ambiental, à orientação sexual, à saúde. Então, essas são as temáticas mais gerais. Nós vamos, então, agora observar uma por uma dessas temáticas e tentar identificar de que maneira elas podem ser inseridas, quais são os conteúdos propostos para cada uma dessas temáticas, dos temas transversais, e de que maneira elas podem ser trabalhadas também, portanto, dentro daquele currículo prescrito, daquela base comum. Nunca esquecendo que não se tem como ideia que eles corram paralelos, mas que eles sejam, na medida do possível, integrados aos conteúdos. Então vamos ver alguns critérios para a seleção dos temas transversais. O que é, portanto, levado em consideração, ou o que foi levado em consideração, para que esses temas transversais que nós comentamos fossem escolhidos, fossem privilegiados, em detrimento de outras propostas que foram também elencadas. Então, a gente pode observar que uma das questões, justamente, diz respeito à urgência social, ou seja, problemas muito mais graves ou problemas de ordem no Brasil é que são justamente discutidos nesses temas transversais. Então, se a gente puder até fazer um gancho justamente com aquela música que nós acabamos de ouvir, um trecho dela, e que vocês viram um clipe, são inúmeros, são diversos os problemas hoje que a gente pode encontrar no Brasil. Então, justamente esses problemas sociais gravíssimos, como é a questão, por exemplo, do desemprego, da fome, da discriminação, do preconceito, é que devem ser, de alguma maneira, trabalhados dentro de sala de aula. Uma outra questão é a abrangência social desses temas, ou seja, de que maneira que, em termos de Brasil, esses conteúdos são relevantes, em termos de espaço geográfico, se isso atinge aqui fatias, na verdade, da sociedade, ou qual é a significação, justamente, dessa sociedade que é atingida por determinados problemas. Então, dentro dessas duas perspectivas, da urgência e da abrangência social, é que se elegeu, se privilegiou trabalhar com esses temas transversais que nós vamos observar cada um agora em particular. Além disso, desse questionamento, talvez vocês mesmos estejam aí se questionando como temas tão complexos ou temas tão difíceis de se trabalhar e que às vezes dão um nó na nossa cabeça também, podem muitas vezes ser trabalhados dentro do ensino fundamental com crianças tão pequenas. É óbvio que a discussão, que o espaço de discussão é outro, não é o mesmo espaço nem o nível de abordagem que um adulto vai ter ou que a gente vai, de repente, levar em consideração no ensino médio. A linguagem vai ter que ser bastante diferente, talvez questões da realidade daquele aluno devam ser trazidas para a sala de aula, de repente se trabalhar com gibis, em que apareçam personagens de diversos grupos étnicos que compõem o Brasil, seja interessante, trabalhar essa diversidade dentro de sala de aula, esses comportamentos que são tão diversos, tentar justamente trabalhar valores. Talvez essa seja uma forma de resgatar alguns elementos com os nossos alunos. Então, assim, é fundamental que a gente entenda que os temas podem ser, sim, trabalhados. A linguagem é que deve ser distinta. Então, a teatralização é interessante, que eles possam, através do teatro, por exemplo, se manifestar e colocar algumas questões. Então, vamos ver a descrição sintética dos temas transversais. Vamos observar, então, quais são esses temas transversais propostos justamente pelos parâmetros curriculares nacionais e quais são os conteúdos, então, que devem ou podem ser trabalhados em cada um desses temas propostos. O primeiro desses temas é justamente a questão ética. Então, é preciso que na ordem dos conteúdos se valorize ou se priorize conteúdos como a solidariedade, a ajuda mútua, portanto, as questões de justiça, as questões de divisão, para que as crianças tenham noção de que é preciso partilhar as coisas. Então, isso é palpável justamente dentro de sala de aula de diversas formas. Há inúmeros recursos que a professora pode utilizar, desde, por exemplo, trabalhar brincadeiras em que os alunos devam dividir material,
ou devam precisar do outro coleguinha num desenvolvimento de uma atividade em grupo. A questão da solidariedade é bastante viável de se trabalhar nas séries iniciais. Além disso, a própria professora, quando está trabalhando ou levando em consideração elementos da própria história que ela trabalha com as crianças, ela pode resgatar fatos históricos ou acontecimentos históricos em que foi fundamental que determinada pessoa ou determinado grupo social se utilizasse justamente da ética ou tivesse permeada a sua atividade lá por valores éticos para que ela desse certo. E fazer justamente essa ponte, estabelecer uma ponte entre o tempo da criança e esse tempo histórico. Uma outra proposta, um outro tema transversal proposto pelos parâmetros curriculares é justamente a pluralidade cultural. Se trabalhando jornais, se trabalhando revistas, imagens, justamente a imagem é ótimo para isso, imagens de filme é um recurso bastante interessante. Ou mesmo os gibis, como eu comentei com vocês, né? Os gibis do Maurício de Souza têm personagens bastante variados, né? Então, nisso seria interessante se resgatar. Não só personagens variados em termos étnicos, né, mas se a gente pensar também a própria relação cidade-campo, em elementos culturais, a gente pode identificar esses personagens. Então, a professora contar a historinha é bastante legal. Uma outra coisa legal pode ser trabalhada a questão do meio ambiente. E a gente não pode esquecer que uma das coisas também pedidas pelos parâmetros curriculares é que o universo da criança seja abordado bastante. Então, quando se trabalhar a questão do meio ambiente, que a criança saiba identificar a diversidade que existe no meio ambiente. Então, desde trabalhar, por exemplo, com as plantas que circundam a escola, ou com o tipo de paisagem que a gente tem ao redor da escola, com os animais que as crianças possam identificar e que elas conhecem, quais são os cuidados que se deve ter com esses animais, como preservar justamente o meio ambiente e fazer então desse tema transversal uma alavanca talvez ou uma ajuda para que se criem projetos dentro da escola, como é a própria questão da reciclagem do lixo. É fácil, na verdade, de se trabalhar em qualquer tipo de escola ou qualquer estrutura de comunidade, a reciclagem é bastante viável. Então, um quarto tema transversal proposto é o que diz respeito à saúde, né? Até podendo se dar um gancho ou fazendo justamente uma relação entre meio ambiente e saúde, o que é muito interessante, uma vez que a saúde ela só pode existir plenamente e ela está condicionada ao que o meio ambiente, na verdade, também oferece. Então, a gente pode observar ou se trabalhar, o que se propõe de conteúdos é um conhecimento de si e um conhecimento também do outro e da comunidade. A gente pode ver nessa questão aí da saúde, se trabalhar na questão da saúde com a criança, a higiene pessoal, né? Então, o banho, o asseamento, né, a escovação de dentes, isso é muito interessante se trabalhar principalmente na educação infantil e nas séries iniciais, que a criança tenha essa noção e esse cuidado de si mesma. E por último, então, a orientação sexual. Nesse tema deve ser abordado justamente pelo professor os seguintes conteúdos. O primeiro deles, a questão de gênero, as diferenças, portanto, entre meninos e meninas. E, finalmente, uma outra questão que também a gente ouve bastante, que é um grande problema contemporâneo nosso, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Essas doenças sexualmente transmissíveis devem ser abordadas pelo professor para que o aluno tenha conhecimento, então, de que doenças que estão em voga e que essas doenças fazem parte de um campo relacionado com a sua sexualidade. Vamos continuar as nossas discussões a respeito desse tema depois do nosso intervalo. Vamos dar uma descansada agora e a gente já volta. Olá, já estão descansados? Estão notando uma mudança na minha voz, nos meus cabelos? Mas não mudaram não, gente, porque eu não sou a professora Gisele. Não fiquem preocupados, ela ainda não mudou a sua opção.
Eu sou o professor Oromar e sou professor de biologia. Estou aqui para dar um depoimento, um auxílio. A professora estava falando de temas transversais e ela quer saber, ela veio perguntar para mim uma coisa assim linda. Como que será que a biologia pode dialogar com as outras matérias? Muito simples. Como todo e qualquer conhecimento, ele é construído dentro de uma época. Então, se eu estou falando, por exemplo, de célula, é lógico que eu vou ter que dar lá um gancho em história, perguntar quais foram os cientistas, o que eles passaram com aquilo, o que estava acontecendo naquela época ali, que fez uma estimulação para ele pesquisar sobre tal assunto. Ou então, utilizando a célula novamente, um tema mais atual, falar de clonagem, daí a gente já começa a falar de clonagem, já vai para a novela, já parte para uma música, já parte para uma situação mais de protesto, o que pode, o que não pode. Então eu vou sempre estar pegando a outras matérias, vou pedir para uma matemática fazer uma estatística, se nasce ou se não nasce, se tem probabilidade de nascer ou não. É assim que nós vamos sempre usar a biologia, utilizando outras matérias. Por exemplo, falando de fotossíntese, tem uma música de Caetano tão boa, que ele fala, luz do sol que a folha traga e traduz. Já estou num tema além, já estou falando de literatura. Então, ele sempre está se baseando no que o mundo quer. Esses exemplos são poucos, além de todos os outros que a gente possa ficar aqui numerando, mas daí a gente vai até amanhã e eu acho que a professora tem mais coisas interessantes para dizer para vocês. Foi um prazer conhecê-los. Vai, professora. Bom, então nós acompanhamos o depoimento do professor Oromar, dizendo justamente, fazendo menção a quanto ou a que tipos de conteúdos podem ser abordados justamente dentro da biologia, quais são as possibilidades de se trabalhar os chamados temas transversais. E até que ponto há esse distanciamento, essa proximidade, ou mesmo que a gente pode identificar essa margem limite entre o que o conteúdo propõe, né, justamente do currículo prescrito, o que ele propõe, e como é que a gente pode, então, trabalhar e avaliar e utilizar, na verdade, os temas transversais. Então vamos acompanhar justamente a concepção de transversalidade. Ora, aproveitando justamente o que o professor Oromar comentou, uma das questões que se leva em consideração quando se discute essa questão dos temas transversais ou da transversalidade é justamente a questão das fronteiras entre as disciplinas. Então, a possibilidade que se tem ao se trabalhar os temas transversais é muito maior da gente identificar ou da gente permear uma disciplina, na verdade, com a outra, ou trabalhar as propostas, os conteúdos dos temas transversais dentro de determinadas disciplinas. Então, é justamente o embate contra essa ideia de que as disciplinas têm que ser dadas segmentadamente, de que cada bloco se fecha em si próprio, sem que haja uma discussão com outras coisas ou com outras abordagens e outras disciplinas, é que os temas transversais vão fazer oposição. Por outro lado, então, além da gente entender que o papel do tema transversal é essa proximidade com outros conteúdos ou com novas abordagens dentro de cada disciplina, a gente tem junto, concomitantemente, a própria ideia de interdisciplinaridade, que vai justamente caminhar passo a passo, que se assemelha bastante com o que são as propostas dos temas transversais. Na questão da interdisciplinaridade, se amplia ou se resgata a ideia, né, de diálogo entre as disciplinas. Então, disciplinas que parecem, portanto, bastante distintas ou bastante avessas, como, por exemplo, a matemática e a história, elas podem ser trabalhadas também, de uma determinada maneira, juntas, né? Então, a gente já comentou isso em aulas anteriores, mas só para que a gente faça memória, que a gente lembre um pouquinho do que a gente trabalhou. Por exemplo, a questão lá da matemática junto com a história, a própria questão das pirâmides, né? Então, quais eram as noções de números que os egípcios tinham? Como é que eles conseguiram organizar as pirâmides daquela maneira? Quais são, então, os elementos contribuintes, né, dos egípcios, por exemplo, a matemática? Ou a própria história dos números, né? Qual é a origem, na verdade, dos números? Da onde é que saiu determinado número? Ah, se os romanos não conheciam o número zero, da onde que o número zero teve origem? Então, utilizar esses elementos, essa questão da interdisciplinaridade pode ser trabalhada dessa forma. Por outro lado, a gente também pode observar que no caso da transversalidade, ela aborda especificamente a dimensão
didática. E no caso, então, da interdisciplinaridade, nós temos uma abordagem epistemológica de conhecimento. Então, a gente pode observar que há semelhanças em se pensar justamente a questão da interdisciplinaridade e dos temas transversais, e há também diversidades entre os dois conceitos. Então, a gente já pode observar que os parâmetros curriculares nacionais, eles trabalham que ordens, ou eles dão conta de se trabalhar o que justamente com o aluno? Elementos que são cognição, afetos e condutas. Então, a gente não quer, na verdade, impor valores aos alunos, o papel do professor não é esse, ao contrário, é estabelecer diálogos e apresentar, então, ao aluno como esse aluno pode questionar a sociedade que está aí, ou valorizar a sociedade que está aí, identificar ou se identificar com determinados elementos que compõem essa sociedade, com determinados valores que compõem essa sociedade, trabalhar essa questão de valores éticos com a criança. Então, para que a criança, aos poucos, ela seja impregnada de determinadas atitudes, não de uma forma coercitiva, mas justamente na apresentação e pautada justamente no diálogo com a criança. Então, o que se quer justamente é estabelecer o desenvolvimento da autonomia do aluno. Não dessa forma, tirando ou excluindo o papel do professor, mas ao contrário, que o professor seja capaz de dar subsídios a esse aluno, né, que se trabalhe, então, didaticamente alguns elementos com esse aluno, desde atitudes que podem ser melhoradas, buriladas, trabalhadas, até valores e condutas que podem ser apresentadas a esse aluno. Da onde é que o professor vai resgatar isso? Justamente utilizando uma variedade, uma pluralidade de materiais que ele pode ter em mãos e que o aluno também venha a conhecer. Elementos esses que podem ser resgatados desde coisas que passam na televisão, jornais, informações que a gente tem em revistas, né? Então, assim, coisas que fazem parte, na verdade, do cotidiano do aluno. Então, nós vamos observar agora quais são os objetivos dos temas transversais. Então, um dos objetivos, assim, viável e que a gente vê saltar justamente quando se propõe os temas transversais é a questão de se trabalhar a justiça. Então, que o aluno saiba identificar, sim, atitudes justas e que ele venha a negar e a identificar atitudes que sejam injustas. Então, esse é um dos elementos fundamentais que propõe também esses temas transversais. Além disso, então, criar formas não violentas de atuação. Ou seja, num país em que apresenta-se tantos massacres, tantas discriminações, tantas oposições, apresentar também as coisas boas, para que os alunos possam identificar também, saibam que existem coisas boas e queiram que essas coisas boas, né, sejam majoritárias em detrimento dessas outras que são, na verdade, excludentes, difíceis e justamente injustas. Além disso, é preciso se observar os conteúdos propostos pelos temas transversais. Conteúdos esses que não precisam necessariamente, ou não devem necessariamente, ser trabalhados na ordem do ciclo, né, do primeiro e do segundo ciclo, mas que podem ser trabalhados de uma maneira diferente. Então, de acordo com a necessidade daquela escola, de acordo com a realidade daquela escola, né, dentro de um ano, dentro de um semestre, de acordo com um projeto maior que pode ser organizado a partir do que os conteúdos dos temas transversais venham justamente a propor. Então, por último, vamos ver a orientação didática geral para que se estabeleça, para que seja possível se organizar os temas, ou se trabalhar com os temas transversais. Primeiramente, é preciso que o aluno venha a discutir junto com o professor como organizar, como viabilizar o trabalho justamente com os temas transversais. Então, quais são as propostas que o aluno vem trazer e elas devem ser justamente respeitadas. Uma segunda questão diz respeito às normas que vão ser utilizadas e que também, já que a gente está falando tanto em elementos de cidadania e em democracia, também devem ser de uma determinada maneira discutida com os alunos e entre os professores. E uma terceira possibilidade seria a organização dos conteúdos em torno de projetos. Até porque, quando a gente elabora e pensa a questão do projeto, a gente também pensa desenvolver esse projeto interligando as diversas disciplinas. Então, já que o tema transversal não pode ser trabalhado, não deveria, pelo menos, ser trabalhado paralelo, seria uma maneira justamente de integrá-lo às disciplinas,
e, ao mesmo tempo, justamente integrar essas disciplinas. Então, vamos ao nosso para refletir. Primeiro, você concorda com essa proposta de trabalho? Segundo, você acredita que desta forma está realmente sendo trabalhada a questão da cidadania? Então, quais são as propostas mais viáveis apontadas justamente pelos temas transversais? Ficou claro que a questão da cidadania norteia todas as propostas de conteúdos, todos os eixos, né, dos temas transversais que foram colocados na aula de hoje? Eles são realmente, então, viáveis? Finalmente, então, gostaria de deixar as dicas de estudo. A minha dica de estudo de hoje trata-se justamente do Livro das Virtudes. Então, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, vimos o que são os temas transversais. Trabalhamos, então, as propostas instituídas pelos parâmetros curriculares em 1996, sobre o que deveriam ser os temas transversais e como eles poderiam e deveriam ser trabalhados em sala de aula, de uma maneira integrada, então, aos conteúdos mínimos propostos ao currículo nas séries iniciais. Analisamos alguns temas transversais e estudamos seus objetivos e conteúdos. Podemos observar, então, que os temas transversais têm como objetivo, principalmente, trabalhar elementos que levam em consideração a cidadania e valores de justiça e, ao mesmo tempo, de exclusão de elementos de injustiça. E a gente pôde avaliar de que maneira, então, que conteúdos deveriam ser trabalhados ou que são propostos para que sejam trabalhados a partir dos temas transversais. Conteúdos esses vinculados, por exemplo, à orientação sexual, à questão da saúde, à questão da ética, a valores culturais ou a diferenças culturais. Até a próxima aula!